Imagina que você tem um carro que além do motorista caibam mais 10 passageiros, um carro grande. Cada um tem que se revezar na direção desse carro. Em algum momento, alguém que está ali no comando do carro, ele vai estar dominando toda a situação e os outros 10 estarão ali, no assento do passageiro, sentadinho, aguardando a sua vez de sentar na direção e assumir o controle do carro. Assim também é com a nossa mente. Quando a gente deixa dirigir a nossa mente algum sabotador mental. Você já parou para pensar? Qual é o seu sabotador? Aquele que está na condução da tua vida através dos teus pensamentos? Meu nome é Mariana Giancoli, seja bem-vindo à série Autossabotagem aqui no meu canal. O sabotador de hoje se chama controlador. O controlador, como bem o nome já diz, ele quer ter controle de tudo, ele quer ter controle sobre os outros, ele tem extrema necessidade de assumir responsabilidades e controle tanto sobre a vida dele como sobre a vida de outras pessoas. Sabe aquela pessoa que quer controlar tudo? Ela abre a tua geladeira e ela quer controlar o que você compra. Ela vê você comendo, ela quer controlar o que você come. Ela vê você tomando decisões para a tua vida e ela quer controlar as suas decisões. Essa pessoa está sofrendo uma autossabotagem. Talvez nem saiba. Só que o controlador é um sabotador mental e é um grande inimigo do ser humano, porque ele cria a frustração e cria a intolerância. A pessoa que não tem o controle sobre a outra ou sobre as suas próprias decisões, ela sente-se sempre incapaz, ela sente a frustração de perder a capacidade de assumir essa responsabilidade sobre a vida dos outros. Por isso, o controlador, ele tem a necessidade de assumir o comando. Ele tem a necessidade de ter a direção da vida, dos pensamentos e, consequentemente, das ações de uma pessoa, porque ele acredita que se ele não estiver no controle da situação, ele está totalmente fora de controle e ele se sente um fracassado. Só que nem todo mundo e a gente não tem controle sobre tudo que acontece na nossa vida. A gente começou o ano, planejou 2020 e de repente surge uma pandemia tirando todo mundo do controle, tirando todo mundo da sua rotina, do seu trabalho, tirando todo mundo, tirando as crianças da escola, e com isso as pessoas perdem o controle que elas acreditavam que tinha. Imagina quantos controladores mentais não sofreram aí nessa pandemia porque perderam o controle da sua própria rotina, da sua vida, do seu dia a dia. Portanto, a gente não tem controle de nada. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos anos. Mas o controlador tem a ilusão temporária de que ele está no controle. Se ele tiver, ele vai estar feliz, ele vai estar saciado de poder controlar a vida dele e a vida das pessoas que fazem parte ali da convivência com ele. Então tome muito cuidado com o controlador na sua mente e na mente também das pessoas que convivem com você. Avalie bem quais são as pessoas da sua volta que querem controlar você e mostre esse vídeo para elas entenderem que elas estão se sabotando. A gente já está chegando ao final dessa série e quando acabar eu vou colocar aqui um teste online para você avaliar qual é o seu principal sabotador. Então acompanhe até o fim, conheça os 10 principais sabotadores, entenda qual está agora no comando da tua mente, dirigindo o carro que existe aí dentro e controlando a sua vida. Muitas vezes você tem um sabotador aí no teu comando. Então avalie e se conheça melhor para entender como você pode ter domínio sobre eles e quais são os exercícios corretos para que você aprenda a ser mais forte que qualquer sabotador mental. Como o controlador quer controlar a vida das pessoas, ele tem a extrema necessidade de sentir-se poderoso com isso, né? Primeiro porque ele acha que ele está no controle de tudo e que ele tem controle sobre todas as coisas. E segundo, que ele torna as relações de maneira que não é saudável, porque as pessoas se sentem na obrigação sempre de satisfazer a necessidade do controlador. Elas se sentem intimidadas. As pessoas que fazem parte da vida do cotidiano de um controlador, elas se sentem forçadas
a tomar decisões e a mudar de opinião, ou então a fazer algo que o controlador acredita que é o certo. E elas acabam mudando para satisfazer a necessidade do outro. Por ser muito determinado, confrontador e direto, o sabotador controlador, ele tem a necessidade de desafio o tempo todo e necessidade de competição. São pessoas competitivas que sempre querem estar à frente, porque elas sempre querem sentir o prazer de estar no comando e no controle ali de qualquer circunstância que venha a ter. Com isso, a comunicação é sempre feita na base do desafio, sempre feita na base da competição. Ele sempre quer estar na frente. O controlador, ele gera raiva, crítica e ele gera a intolerância, porque ele acredita que se ele não tiver no controle de tudo, se ele não fizer o que é certo, segundo ele, o que é certo, ele vai ser fracassado, ele vai ser uma pessoa que não vai atender a expectativa que ele criou para a vida dele. Quais são os pensamentos que são gerados pelo sabotador controlador? Ninguém me diz o que fazer, eu sei o que deve ser feito. Se eu não estiver aqui para ajudar essas pessoas que estão perdidas, quem é que vai ajudar? Eu tô no controle e eu tô fazendo um favor para as pessoas por estar no controle e ajudando a elas seguirem uma direção correta. Esses são os pensamentos gerados pelo sabotador controlador. Com isso, quais são as emoções que ele sente? Emoções de raiva, intimidação com os outros, com as demais pessoas, impaciência, ele é extremamente impaciente e intolerante, porque ou ele tá no controle ou ele acha que tá fora de controle, e com isso ele fica muito impaciente, muito intolerante, sente-se magoado e rejeitado, embora nunca admita essa sensação, esse sentimento. O impacto que ele causa nos outros, em si mesmo, é o impacto de sempre ter a todo custo o controle de tudo e ainda assim se sentir frustrado, porque ele sempre vai estar buscando, ansiando alguma situação nova para ele controlar, para ele estar ali no comando ainda da vida de uma outra pessoa ou até da própria vida, né? Com isso, ele gera resultados temporários. O controlador sempre tem resultados muito curtos. É muito temporário, ele consegue aquilo e logo ele anseia por algo novo, por um controle novo sobre alguém ou sobre ele mesmo ou sobre uma situação, não importa. O importante é que o controlador, você precisa observar e rotular esse tipo de pensamento. Ele sempre vai querer estar acima, ele sempre vai querer estar numa posição melhor do que outras pessoas e ele sempre vai colocar e impor a opinião dele como a opinião correta, simplesmente pela saciedade, necessidade de saciar aquela vontade de ter o controle sobre a sua decisão, sobre a sua vida. Ou quem sabe você está fazendo isso com alguém do seu convívio. Sabe como que o sabotador controlador surgiu na mente de uma pessoa? Pode ser por duas maneiras diferentes. Primeiro, através da infância, de uma infância em que ele precisou desde muito cedo ficar sozinho e assumir responsabilidades adultas. Crianças que precisaram crescer muito rápido, crianças que assumiram atividades domésticas muito cedo, não no sentido de ajudar os pais, mas no sentido de assumir mesmo, ficar sozinho e ter que assumir o cuidado com um irmão, uma irmã mais nova, ter que assumir o cuidado com uma casa, ter que assumir uma responsabilidade que não era compatível com a idade. Surge na infância, porque como ele já desde muito cedo teve que controlar todo um caos familiar, ele também cresceu entendendo que ele precisa continuar controlando qualquer caos que surgir na vida dele. Também pode surgir numa situação de rejeição, dor muito profunda, que uma pessoa sentiu, um impacto emocional muito negativo que sentiu e que ele prometeu para si mesmo que nunca mais sentiria isso de novo, nunca mais seria enganado. Então, o controlador surge aí, ele é programado na mente a partir de uma frustração também muito grande e muito negativa, que ele pensa que estando no controle nunca mais vai sofrer. E isso gera sempre relações ruins, porque o controlador quer controlar as pessoas, gera a impaciência e a intolerância. Você conhece essas características em alguém? Se conhece? Mais uma vez, se inscreve no canal, acompanha a minha série, vai até o final que eu vou te apresentar qual é o seu principal sabotador e como você pode vencê-lo a partir de agora. Um abraço e até o próximo vídeo.